O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. Trouxe a cabeça, o soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, então hoje a liturgia nos mostra um grande contraste. Primeiro, hoje celebramos a memória dos mártires japoneses, São Paulo Miki e seus companheiros. O Japão foi evangelizado pelos jesuítas e eles, então, ali converteram milhares de japoneses. E aí começou uma mentira de que toda aquela evangelização tinha de fundo a intencionalidade da Espanha invadir o Japão, o que fez com que o imperador começasse a odiar, o cristianismo e tornar um crime ser cristão. Os japoneses então foram presos, sua grande maioria foram crucificados, e nós vemos esses homens, esse grupo de pessoas, que mesmo diante do tormento do martírio, se mostram muito felizes, determinados, certos de que haverá um paraíso que os aguarda. Haverá um paraíso no qual eles poderão de fato entrar. A certeza que a fé lhes transmitia era tão grande
que nem mesmo o suplício da morte conseguia separá-los, conseguia desanimá-los, conseguia fazer com que eles desistissem de crer até o fim. Nós temos aí este exemplo luminoso. E como contraste a isso, nós vemos aqui no Evangelho de hoje, pessoas, todas elas dominadas pelas suas paixões. É um show de paixões desordenadas o Evangelho de hoje. Herodes, com remorso, pensa que a fama de Jesus, ouvindo a fama de Jesus, que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. E aí então São Marcos conta a história de João Batista com Herodes. Herodes gostava, ou seja, existia um prazer de ouvir João Batista, mas ao mesmo tempo ficava embaraçado, porque João Batista denunciava o seu crime. A mulher, Herodíades, ela odiava João. É outra paixão, o ódio. Herodes ficava muito triste diante ali das realidades. A mulher planejava matar João. Herodes dá uma festa. No meio daquela festa, no ímpeto, ele promete metade do seu reino para aquela menina. Uma menina sem juízo algum, que não sabe nem o que ela quer, tem que pedir para a mãe tudo. E a mãe então despeja nela todo o seu ódio, ela pede a cabeça de João Batista. Herodes, que já tinha feito a promessa, fica incomodado de ter que voltar atrás e acaba fazendo o que não quer. E acaba matando João Batista. Veja, é o show das paixões desordenadas. Pessoas que são governadas pelas paixões. Pessoas que são governadas pelos seus sentimentos mais baixos, mais desordenados. Hoje nós somos então, diante desse contraste, mais uma vez chamados a recordar quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos seres humanos e como tal, existem em nós realidades desordenadas. E essas realidades, nós precisamos lutar para que não sejam elas a dominar a nossa vida, não sejam elas a decidir por nós, não sejam elas a serem o Senhor que regem as nossas escolhas, mas mais uma vez renovar a certeza da nossa fé, a verdade de Deus. Dos nossos grandes erros é deixar que as paixões decidam por nós quando a gente não tem uma clareza das coisas. Lutemos para crer de forma esclarecida, de crer na verdade do Evangelho, e aí sim, estar disposto a pagar o preço pelo que essa verdade significa. Quando eu creio, por exemplo, na Eucaristia, isso tem consequências na minha vida, eu precisarei fazer escolhas e tomar decisões que rompem com, muitas vezes, aquilo que as minhas paixões querem. Você, por exemplo, veio hoje aqui participar da missa, levantou, veio bem cedo hoje, vencendo aí talvez o corpo que queria ficar deitado mais tempo, mas porque você quer Jesus, mas porque você quer se confessar, porque você quer receber esse Deus. Houve aí um esforço, um passo que foi dado não pelas suas paixões que queriam levar você a ficar o dia inteiro deitado, mas pela necessidade, o desejo de estar mais unido a Deus pelos sacramentos, e você levantou e veio. Percebem? Coisas assim precisam ser o modo, a atitude principal na vida do cristão. Que os mártires nos ajudem a termos também essa mesma determinação pelas coisas do céu, que no dia a dia nós escolhamos por Deus, escolhamos amá-lo, escolhamos servi-lo, e vamos com paciência, mas também com perseverança, dominando os nossos instintos, dominando aquilo que em nós é irracional, é baixo e quer muitas vezes alimentar o egoísta que existe dentro de nós. Que eles nos ajudem e nos deem a graça de amar até o fim, como eles amaram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.